dia na paz do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 17, versículo 22 ao 31, vai dizer que Paulo estava andando por Atenas. Ele queria evangelizar aquele lugar. Mas ele olhava aquela cidade e via muitos deuses, muitas estátuas, muitas e muitas estátuas. Até que ele olhou uma estátua e naquela estátua estava escrito assim: homenagem ao Deus desconhecido. E ele começou a pregar na sinagoga, discutir sobre religiosidade, sobre Bíblia. E quando ele falava, ele começou a ganhar alguns seguidores e começou a chamar a atenção dos líderes e magistrados da cidade. Digo os senhores feudais da época, os que mandavam na cidade. Então ele foi convocado a se apresentar num tal de Areópago, um lugar onde se reunia os grandes, os mestres da lei. E quando ele foi se apresentar ali, eles eram muito religiosos e perguntaram: quem é esse Deus que você está pregando? É um Deus meio que nós não conhecemos. E como eles eram muito religiosos, eles tinham a curiosidade de ter mais um Deus para ele. E Paulo, com a ajuda do Espírito Santo, vem dizer: esse Deus que eu estou pregando é um Deus que você já conhece. É aquela estátua que está ali, está escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus é criador dos céus e da terra. Ele fez todas as coisas que existem nos céus e na terra. Ele fez tudo. Ele é poderoso e é isso que eu estou pregando. Então ele começa a falar de Jesus. Começa a falar do que Jesus pode fazer. E o interessante é que naquela cidade muitos se converteram. E o interessante ainda, que eu quero trazer na reflexão desta manhã, é que muitas das vezes nós fizemos tudo que é certo, tudo que é bom, tudo que é certinho. Somos às vezes até religiosos bastante na questão de tentar obedecer normas e regras. Mas você já parou para se perguntar se você conhece a Deus verdadeiramente? Se você conhece a Ele por inteiro? Você já se perguntou: Senhor, se apresenta a mim, fale comigo? Você já orou pedindo: Senhor, quem é o Senhor? O que queres de mim? Conhecer esse Deus de verdade. Não apenas saber que tem um Deus, que Deus é o mesmo Deus para todos, mas saber quem Ele realmente é e o propósito que Ele tem na tua vida e os planos que Ele tem contigo, os planos que Ele tem com a humanidade e o que você vai herdar sendo um Deus Pai. Se pergunte nesta manhã, nesse dia, o que Deus tem contigo e os planos que Ele tem com você. E é muito interessante em que Deuteronômio capítulo 4, versículo 35 vai dizer assim: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. A gente às vezes se pergunta: mas como que isso aconteceu? Como isso vai acontecer? Por que está acontecendo tal coisa? Em Deuteronômio vai dizer: para que vocês soubessem que o Senhor é Deus. Quem sabe hoje é o dia de você conversar com Ele e descobrir as maravilhas que Ele tem para você e para sua casa. Só o Senhor é Deus e só Ele tem planos maravilhosos. Quem sabe você se aproxima hoje um pouquinho mais perto dele e faça essa pergunta. Deus abençoe seu dia em nome do Senhor Jesus.